mais. Sou Carlinhos novamente, segunda parte do vídeo. Estamos falando sobre o lockdown, então que você possa estar aí dando seguimento na segunda parte. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o seu sininho, deixar o seu like e o seu dislike. E nós vamos para a vinheta. Valeu! E aí, por que a questão do lockdown, né? Por que nós temos aí o risco de termos um lockdown? Primeiro vamos compreender quando que a China ela fez lá o seu isolamento. O isolamento na China foi feito aproximadamente entre os dias 22 e 23 de janeiro desse ano, né? Ele veio terminar agora em março, ficou aproximadamente aí 2 meses em isolamento, tá? Até onde eu pude estar vendo aí, e a China foi o primeiro país que fez isolamento. Nenhum outro país tinha feito ainda quando a China fez o isolamento. Quando a China fez o isolamento, e aí uma das coisas que tem que ficar claro para nós é que a China ela não fez isolamento em toda a China. A China é muito grande, é um país hiperpopuloso e não foi feito em toda a China. Foi feito apenas na cidade de Wuhan, onde teve lá o foco da doença, e foi o único lugar onde foi isolado, e aquela região ela foi totalmente isolada, né, que as pessoas não saíam de Wuhan e ninguém podia entrar. E ali eles conseguiram fazer o isolamento. A partir daí, essa ideia de isolamento ela foi endossada aí pela OMS e, né, começou a ser copiada por alguns países. Tá? Não para todos os países. Por quê? Porque uma das coisas que nós devemos compreender é a questão de características totalmente diferentes de países para país, né? Tanto que a Suécia não fez isolamento, Taiwan não fez isolamento, o Japão não fez isolamento, né? E esses países eles conseguiram diminuir a disseminação e não tão com a economia tão prejudicada. Posteriormente, a questão do isolamento foi ganhando força, principalmente porque os países europeus eles começaram a entrar nessa questão e eles começaram realmente a fazer. Mas isso existe variações por causa da questão climática, por causa da questão da região, por causa da questão econômica, que nós aqui no Brasil somos totalmente diferente desses países. Basta a gente imaginar porque a Europa, os países europeus financeiramente têm muito mais recursos que nós. Nós temos muitos recursos naturais, mas financeiramente nós estávamos em crise, estávamos começando a sair da crise, então essa questão ela prejudicou muito a economia, como tem prejudicado, como tem muitas pessoas aí perdido seus empregos, muitas empresas têm sido fechadas devido a isso. E aí é onde eu quero chegar, porque alguns dias atrás o ministro da Economia Paulo Guedes fez um pronunciamento, e eu vou estar deixando esse pronunciamento aqui também na descrição para quem quiser ver depois. E o Paulo Guedes ele estava falando a questão da recuperação econômica. O Brasil é um país que tem um grande potencial de recuperação econômica, né? A construção civil ela é muito forte, ela tem condições de se recuperar rapidamente, tanto que ela continua aí a sua atividade e tem muitas pessoas ainda trabalhando
na área da construção civil, e essas pessoas trabalhando com toda os cuidados, né, toda a política de restrição, de uso de máscara, né, toda a questão higiênica envolvida, não houve contaminação em grande escala, né? O número de contaminação tem sido baixo, poucas pessoas têm sido contaminadas, e eles continuam aí com a sua atividade, né? E temos ainda também setor agrícola, transporte, pessoal trabalhando, e tem sido aí uma forma do Brasil continuar crescendo. Mas a questão de 2 semanas atrás nós tivemos uma reunião de empresários lá no Alvorada, e o presidente, junto com alguns ministros, pegaram e marcaram uma reunião com o Supremo Tribunal e foram até ao STF expor a questão da economia, que está num quadro complicado. Por quê? Porque ela está na UTI, mas talvez estendendo essa questão do isolamento, a recuperação seja praticamente impossível. E aí é nisso que a gente tem que entender o porquê. Porque o Paulo Guedes estava falando desses setores que têm condições de se recuperar de uma forma rápida, mas tem setores que não têm. E dentre esses setores que não têm, é onde a gente precisa agora parar para pensar, que é o setor siderúrgico. As siderúrgicas, por quê? Porque os fornos, eles estão esfriando, tá? E à medida que eles estão esfriando, quando voltar, se nós voltarmos em curto prazo, o tempo de aquecimento dos fornos, é um tempo considerável. Então, assim, segundo as palavras dele, se parássemos, por exemplo, há 15 dias atrás ou uma semana atrás, levaria aí talvez de 20 a 40 dias para que os fornos fossem reaquecidos e voltasse novamente a produzir aço, Só que se esse momento agora de isolamento, juntamente com um lockdown agora, se vier um lockdown, se estender por mais 30, 60 dias, esses fornos eles vão resfriar ao ponto de que para reaquecer os fornos possa levar talvez aí uns 8 meses. Aí eu quero que a gente comece a pensar nessa questão. Por quê? Porque se isso acontecer, das siderúrgicas esfriarem esses fornos para voltar, tem que esperar pelo menos 8 meses para voltar a produção de aço no país, olha só o colapso econômico que nós vamos ter. Por quê? Porque a siderurgia, ela produz o aço para vários setores da economia. A economia, ela é formada por várias engrenagens. Mas vamos parar para pensar que pare essa engrenagem das siderúrgicas, tá? Construção civil, para. Por quê? Porque a utilização do aço na construção civil vai faltar. Se não tiver aço, não tem como os caras construírem prédios, não tem como os caras construírem rodovia, não tem como os caras conseguirem dar segmento nessa área, vai parar. Transporte de grão, transporte de maquinário, transporte de peça, vai parar. Por quê? Porque para ter transporte precisa ter peças de reposição. Se não tem siderurgia, aonde que vai estar fazendo essas peças? Como que vai estar fazendo essas peças? Não vai ter peças para fazer. As metalúrgicas vão parar. A indústria automobilística vai parar. Porque se não tem siderurgia, aonde que vai ter as chapas de aço para poder fazer as peças dos veículos, os motores? Vai parar. Então percebe que vai ser uma escala em dominó. Se tudo parar, como nós vamos
levantar a economia. O setor agrícola vai ser prejudicado, porque o setor agrícola precisa de maquinário, e maquinário tem reposição de peça, trator, né? Todas as maquinárias da agricultura, elas precisam de peça, porque tem um desgaste, essas peças precisam ser trocadas nas manutenção. Se parar, ou nós vamos ter o quê? A questão de importar. Agora você imagina importar a situação que nós estamos. Então é isso que eu quero que a gente pondere, que a gente pare para pensar. Se realmente essas pessoas aí que estão aí à frente, principalmente nos governos estaduais, elas estão agindo, estão sendo coerentes. E se elas estão servindo a interesses de quem? Quem tem interesse numa quebra econômica de países como o Brasil, de países como Estados Unidos, como o Japão, que são os países os maiores países capitalistas que tem no planeta? De quem que é esse interesse? Existem interesses nessas quebras econômicas, e se a gente for parar para pensar, quem vai se beneficiar com isso? Agora imagina se a maioria dos países capitalistas começarem a quebrar, e daí nós vamos ver aí um plano muito bem arquitetado se cumprindo, e aquilo que nós imaginávamos se concretizando aí, do comunismo tomando conta da maioria dos países, de grandes países capitalistas. E se isso acontecer, o que vai ser da humanidade? Então isso é para nós parar para pensar. Eu acredito que em todos os momentos da história, tudo que nós temos a respeito do comunismo é que ele não deu certo em lugar nenhum. E se por acaso o comunismo ele tomar conta da maioria dos países hoje, vai ser bom para quem? Quem vai se beneficiar com isso? Aí dentro disso que foi falado, volto novamente à questão da palavra que eu citei lá em Mateus, que pelos frutos conhecemos as árvores. Nós temos que olhar as atitudes das pessoas que estão aí, que vão estar aí se posicionando para os futuros cargos eleitorais. Essas atitudes devem ser lembradas quando nós formos às urnas. E as urnas não estão tão longe. Nós vamos ter eleições municipais agora em outubro. O que nós vimos nesses últimos dias com relação a compras superfaturadas em várias cidades do país, por vários prefeitos, por vários governadores. Então esse é um momento que todos nós devemos ponderar, tá? Porque eles estão afirmando que vai ter as eleições, não vai ser prorrogada essas eleições, não tem a menor possibilidade de fazer uma eleição geral em 2022, e aí nós vamos ter eleições, e tudo isso que aconteceu que vem acontecendo aí durante esse período, quais são os planos desses governadores, desses prefeitos, muitos aí que têm feito aí as compras sem licitação, que tem comprado superfaturados aí, os EPIs, os respiradores. Para onde que está indo esse dinheiro? Qual que é o propósito desse dinheiro? Será que muitos aí não é para caixa 2, para compra de votos? Porque a gente sabe que essa é uma prática comum no nosso Brasil. Então era isso que eu queria trazer, para que a gente pudesse estar aí refletindo, e que isso vale muito aí para que a maioria das pessoas tenham consciência e a partir daí saibam como vão se posicionar nas urnas nas próximas eleições. Beleza? Valeu, obrigado aí, fiquem com Deus, e que a gente possa estar sempre com esse prisma no nosso espírito. Deus, pátria, família. Deus abençoe a todos.